Então vamos lá, gente. A gente, na verdade, continua um pouquinho o que a gente já conversou a semana passada, né? Semana passada eu falei um pouquinho para vocês sobre os conceitos, falei um pouquinho sobre como surgiu a zootecnia de precisão, qual é a área de atuação, né, da zootecnia de precisão. Então, assim, quando vocês pensarem em zootecnia de precisão, tudo que vocês pensarem em relação a tecnologias e inovação tecnológica é ramo, é atuação da zootecnia de precisão, tá bom? Então, hoje, a gente ainda vai falar um pouquinho mais a respeito aí dessa parte mais teórica da zootecnia de precisão. E quando eu falo para vocês em oportunidades e aspectos econômicos, né, eu estou me referindo a qual é a motivação para o surgimento da zootecnia de precisão ou para a utilização da zootecnia de precisão por parte do produtor, tá? Então, a principal motivação são os aspectos econômicos, está relacionado com maior produtividade, maior lucratividade. Então, isso é o que motiva o crescimento da zootecnia de precisão. E aí, a gente pensando nessa questão da motivação, também é o momento em que surgem muitas oportunidades profissionais para nós como zootecnistas, né? Afinal de contas, todas essas tecnologias, todas essas inovações, elas precisam ser pensadas e desenvolvidas. Então, os profissionais da área estão capacitados a desenvolver a zootecnia de precisão, a desenvolver a inovação no processo produtivo. Por quê? Porque nós conhecemos muito bem o processo produtivo. E nós somos capazes de reconhecer nesse processo as falhas, os pontos que não atende ao produtor, as formas como melhorar a produtividade, né? Então, essa é a nossa função como zootecnista. E a partir de todas essas necessidades, nós temos condições, nós temos capacidade de propor soluções. Então, a zootecnia de precisão, ela parte desse princípio, né? De buscar melhorias no processo produtivo, maior eficiência, e isso acontece através do quê? De novas tecnologias, do desenvolvimento de novas ferramentas. Então, a gente tem aí uma ótima oportunidade profissional. E a gente pode estar desenvolvendo essas ferramentas, essas tecnologias, dentro de uma empresa grande ou uma empresa pequena, ou ter a nossa própria empresa para desenvolver essas tecnologias, né? Então, aí a gente entra também um pouquinho nas questões do empreendedorismo, ok? Então, vocês vão ver que nessa disciplina a gente trabalha bastante a questão do empreendedorismo, da multidisciplinariedade, a gente trabalha bastante as questões de como montar uma equipe, como trabalhar em equipe, tudo que vocês mais amam, né? Mas a gente vai ver que nesse processo é importante que a gente agregue diferentes capacidades, certo? Para que a gente consiga um sucesso no desenvolvimento da nossa tecnologia. Então, é óbvio, não basta um zootecnista. Muitas vezes a gente vai ter que estar envolvido aí com o pessoal da informática, que desenvolve softwares, que faz programação. A gente também vai estar envolvido com o pessoal da administração, da gestão, porque igual eu conversei com vocês na aula passada, uma boa tecnologia, ela só vai ser boa se ela for aplicada da maneira correta, no ambiente correto, né? Então, às vezes, se eu implanto uma tecnologia em um processo produtivo, que aquela tecnologia não atende às necessidades do produtor, ela deixa de ser boa.
ela passa a ser ruim. Então, a gente precisa ter esse bom senso na hora de escolher qual é a melhor ferramenta, qual é a melhor tecnologia, qual é a necessidade do meu produtor dentro dessa realidade, dentro da realidade de campo dele, tá? Então, a gente trabalha muito, a gente faz muito exercícios buscando desenvolver essas habilidades em vocês. Então, vocês vão ver que ela é uma disciplina extremamente prática, tá? E no nosso caso, a gente deu sorte, porque as práticas não vão ser prejudicadas por esse modelo que a gente está tendo que desenvolver a disciplina nesse semestre, né? Pelo modelo online. Por quê? Porque a gente usa ferramentas disponíveis na internet, ferramentas que necessitam aí dessa interação com a tecnologia, tá bom? Então, a gente vai conseguir fazer a grande maioria das nossas aulas práticas, a gente vai conseguir fazer normalmente, usando as ferramentas disponíveis online. Beleza. Então, aqui no roteirinho da aula de hoje, a gente tem as oportunidades profissionais, mercadológicas e de empreendedorismo, e depois alguns conceitos relacionados aos aspectos econômicos para a aplicação das ferramentas de precisão. Vou começar passando um vídeo para vocês, só para exemplificar como essa tecnologia está cada vez mais presente no sistema produtivo. Os criadores de frango buscam sempre meios de engordar as aves mais rápido e, de preferência, sem desperdícios. Uma nova tecnologia de criação, conhecida como Dark House, promete aliar estas duas coisas. E ela já está sendo usada por avicultores de Nova Marilândia. O Eduardo Kotak mostra para a gente como o sistema funciona. Dentro dos galpões, as aves não têm contato com o sol. Luz só a vinda destas lâmpadas. Os pintinhos, com 13 dias, são dos primeiros lotes do criador José Marcolino, desde que ele implantou o novo sistema de produção em Nova Marilândia, no centro-sul de Mato Grosso. A luminosidade é totalmente artificial, né? Então ela é controlada desde a chegada do pintinho. A gente trabalha com 20 lux na fase inicial, que precisa estar mais estimulado para se alimentar mais, que é a formação do pintinho na fase inicial. E aí, a partir de 14 dias, a gente começa a reduzir a intensidade de luz, né? Chegando aí dos 26 dias em diante em 5 lux, né? Que fica uma penumbra dentro da granja para manter as aves mais calmas, mais tranquilas. Nesta fase, as luzes só são desligadas por no máximo 5 horas para o descanso das aves. Para implantar este sistema, chamado de Dark House, casa escura em inglês, foram construídos novos galpões. Para manter a temperatura adequada, são usados exaustores no lugar de ventiladores e ainda um aquecedor. Quando chega a 27, 28 graus aí, ele já aciona automático o aquecedor. Chegou na temperatura desejada, que é 30 graus, ele desliga automático também, para manter a temperatura ideal para o frango de granja. O controle de entrada e saída de ar da granja é programado neste painel. Se acaso faltar energia, tem um gerador aí, né? Se acaso faltar o gerador, onde assim o gerador não entrar, vai ter um sistema de alarmes. E se até o sistema de alarme falhar, tem um desarme de cortina, que aí vai desarmar as cortinas e elas vão cair, onde assim, para não ter problema de mortalidade no lote. E sabe aquela história que diz que tempo é dinheiro? Pois é, nesse caso aqui ela se aplica muito bem, porque com esse novo modelo de criação as aves engordam mais rápido. Enquanto em um aviário convencional o lote é retirado para o abate com 45 dias, no Dark House ele sai aí com 5, 6 dias menos. Este tempo ganho deve resultar em mais dinheiro no bolso do criador. Antes, ele tirava por lote em torno de R$ 9.500. Com o novo sistema, ele espera aumentar em cada aviário 10% o lucro. Um investimento desse, temos que pensar no futuro aí, ganhar um pouco a mais, e futuramente a gente construir outro. O investimento foi alto, R$ 2.400.000. Mas, segundo o criador, vai compensar, porque os custos devem diminuir. A quantidade de alimento deve ser reduzida em 10%. A mortalidade também deve ficar mais controlada. A estimativa é que não passe de 2% em cada galpão.
como a maior parte dos trabalhos é feita pelas máquinas, caem também os gastos com a mão de obra. A mão de obra aqui é só no início, né, que tem que movimentar muito o franguinho até o 7º dia aí, para ele comer, para não ficar de uniforme, para não dar muito refúgio, né? Depois é tudo automático. Nós estamos em 3 aqui trabalhando nesse módulo aqui. Eu espero que seja daqui para frente melhor ainda, menos serviço ainda. O núcleo é formado por 4 aviários, cada um com 2.400 metros quadrados e capacidade para alojar até 35 mil frangos. Neste aqui tem 32 mil, 10 mil a mais que num aviário comum do mesmo tamanho. Essa é uma outra vantagem desse tipo de confinamento. Podem ser alojadas de 3 a 4 aves a mais por metro quadrado. E aqui, como tem um controle maior de temperatura de ambiência, se consegue, é um sistema totalmente fechado, né? Então você consegue dar esse conforto térmico para as aves e consegue alojar mais aves por metro quadrado. Os pintinhos, a ração e a assistência técnica são fornecidos pela indústria que chega a abater 150 mil aves no próprio município por dia. Nesse vídeo eu acho ele bem interessante porque ele traz para a gente alguns conceitos, né, alguns fatores envolvidos aí muito importante quando a gente diz respeito à zootecnia de precisão. Então, o principal deles, como vocês puderam ver no vídeo, é a motivação. Qual é a motivação para inovar? A motivação para automatizar o processo produtivo. Primeiro deles é o econômico, né? Então, eles mesmos falaram lá no vídeo, né? Tempo é dinheiro. Então, ali, o que eles estão procurando usando essa tecnologia? Diminuir o tempo do processo produtivo, porque aí o lote sai mais rápido, e aumentar o lucro, tá? E como que eles conseguem isso? Através da automação. Então, a principal motivação sempre vai ser a econômica, sempre vai ser a financeira. No vídeo também ele fala algumas outras coisas importantes relacionadas aos conceitos de economia, né? Então, ele fala de larga escala de produção e ele fala também de investimento e custos. Então, lógico, a gente tem que levar tudo isso em consideração na hora de escolher qual é a tecnologia que a gente vai adotar, né? Então, por isso que é super importante a gente também ter muito clara essa parte da economia, né? Essa parte da administração e da gestão. Então, a gente tem que colocar na ponta do lápis todo o investimento que será necessário, quando que esse investimento vai retornar em forma de lucro, né? E isso a gente vai conseguir através da escala de produção. Então, eu tenho que aumentar a minha produtividade, né? O mínimo que eu tenho que conseguir quando eu adoto uma ferramenta é aumentar essa produtividade. Vamos um pouquinho, então, falar agora das oportunidades profissionais, mercadológicas e de empreendedorismo. Outra coisa que é super importante em relação à nossa disciplina é que junto vocês estão tendo empreendedorismo esse semestre, não estão? Tendo alguma disciplina assim? E também economia rural, certo? Então vocês vão ver que vai ser muito importante, muitos conceitos que vocês vão aprender lá na disciplina, nessas duas disciplinas, vocês estarão vendo aqui na nossa disciplina também. Ok? Por que uma empresa deveria inovar? A gente viu isso um pouquinho na aula da semana passada, né? Para ampliar sua vantagem competitiva, principalmente, né? Lembra que eu falei um pouquinho sobre a inovação destruidora? Quando uma nova técnica, uma nova tecnologia acaba com uma ferramenta anterior, né? Para evoluir, certo? E aí a gente tem que aguentar a competitividade, aguentar a concorrência, certo? Então, ao inovar, a gente precisa levar em consideração as vantagens de custos sobre a concorrência,
a obtenção de uma maior margem de preços, a nossa ampliação na participação do mercado, porque uma vez que você aumenta a produtividade, você também aumenta as vendas e a participação no mercado, né? Buscar obter uma posição monopolista, e aí a gente pode competir por preços mais elevados em virtude da qualidade do meu produto, certo? E defender posições competitivas. Eu também não posso estar completamente fora do mercado, porque tem que ter ali uma margem com a concorrência, certo? Então, eu sempre costumo dizer, né, que acontece nas empresas e na questão da inovação tecnológica, a gente obedece a mesma lei da seleção das espécies, né? Que a gente costuma ver bastante em relação à sobrevivência. Então, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o melhor que se adapta às mudanças. Então, isso não vale só para a zootecnia de precisão. Eu acho que a gente está vivendo esse momento na pele, desde o começo desse ano, certo? Todo mundo teve que se adaptar, todo mundo teve que se reinventar, e foi melhor sucedido, está sendo melhor sucedido aquele que melhor se adapta. Então, essa também é a motivação para que as empresas inovem no processo produtivo. É questão de sobrevivência. E aí entra também nessa sobrevivência a multidisciplinariedade. Então, o conhecimento, a ciência, ela nunca vai estar sozinha, ela nunca vai partir de uma única área. A gente tem que conseguir unir as agrárias com as ciências biológicas, muitas vezes com a saúde, com as exatas, humanas e sociais, e aqui é fundamental o trabalho em equipe, a preocupação com a mão de obra, tá bom? As engenharias, né? Porque a gente precisa muito delas para conseguir colocar essa ferramenta, colocar essa tecnologia ali na prática, letras e artes. Então, todas as áreas de conhecimento estão interligadas, e aqui a gente vê cada vez mais a necessidade dessa interação. E de onde surge a maioria das ferramentas, de onde surge a maioria das inovações? Hoje, a gente escuta muito falar nas startups. Então, o que é uma startup? É um grupo de pessoas trabalhando com uma ideia diferente que aparentemente poderia fazer dinheiro. É um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. Então, quando a gente fala em desenvolver uma tecnologia, quando a gente fala em inovar, ou principalmente quando a gente fala em empreender, a gente está falando de incertezas. Então, é um risco empreender? É um risco, tá? Só que esse modelo de negócio, que são as startups, muitas vezes os riscos, eles são minimizados. Por quê? Porque quando nasce uma startup, hoje a gente tem toda uma condição, a gente tem toda uma estrutura por trás dessas startups que dão muito apoio ao crescimento dessas empresas, né? Então, é menos risco começar com uma startup. E qualquer um pode abrir uma startup. Vocês podem abrir uma startup, não precisa nem se formar para fazer isso, né? A gente tem alguns exemplos aqui dentro da UniOeste mesmo, no curso de zootecnia, de alunos que, durante a própria graduação, despertaram aí para essa questão do empreendedorismo e resolveram encarar o desafio e iniciar o seu próprio negócio através de uma startup.
tá bom? Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse modelo de negócios. Eu trago aqui para vocês alguns exemplos de startups, de empresas que começaram como uma startup e hoje são empresas super conceituadas na nossa área, tá bom? Aqui eu estou trazendo exemplo para vocês, todos na área da zootecnia, agronomia, veterinária. Então, a gente tem a Safe3, que é uma startup super conceituada que atua no ramo da rastreabilidade. A Chip Inside, que desenvolve sensores biológicos para o controle parâmetros fisiológicos do animal, certo? A gente tem a AgroInova, que é uma startup que nasceu do desenvolvimento de softwares que ajudam na gestão e no controle do processo produtivo, e a Bove Control, que também atua nesse mesmo setor de desenvolvimento de softwares. Vocês vão ver no decorrer da nossa disciplina que toda e qualquer tecnologia ou ferramenta hoje está condicionada a um software, tá? Então, tudo trabalha, tudo funciona a partir dessa integração com os sistemas de apoio à decisão, que são os sistemas que ajudam ali a gente em todo esse controle, em toda essa tomada de decisão. Então, vocês vão perceber que uma das áreas que mais cresce na zootecnia de precisão é o desenvolvimento de software. E aí a gente passa a ter um grande número de opções para escolher o melhor software ou aquele software que melhor se adapta à minha necessidade. Essa empresa aqui, a AgroInova, eu tive o prazer de trabalhar com eles no desenvolvimento do primeiro software que a empresa desenvolveu, que foi um software de gerenciamento de piscicultura. E aí eu trabalhei, assim, muito próximo desse desenvolvimento, né? E aí o que eu fornecia para esse desenvolvimento? Todos os parâmetros e todas as questões relacionadas ao processo produtivo. E aí a gente trabalhava lá numa equipe, o pessoal da programação, então eu falava para eles, olha, o software tem que controlar a quantidade de peixes em cada tanque. E aí eles passavam isso para a programação, né? E faziam com que o software atendesse a essa minha necessidade. Então, foi um trabalho muito legal que eu fiz logo que eu já tinha uns 5, 6 anos de formada, mais ou menos, e depois foi legal, foi gostoso ver o crescimento dessa empresa. Então, hoje eles já têm 4, 5, 6 softwares desenvolvidos em diferentes áreas, e todos nasceram e partiram a partir daquele de piscicultura, que eu ajudei a desenvolver. Então, aqui são exemplos, né, de empresas que começaram, primeiro, com uma grande ideia. E toda ideia parte da necessidade do produtor. Então, não adianta eu querer desenvolver, ter uma mega ideia, querer desenvolver uma super tecnologia que não vai ter aonde ser aplicada. Então, eu tenho que partir da necessidade do meu cliente. E aí, a partir dessa necessidade, a partir dessa constatação, eu desenvolvo aquela tecnologia. O interessante da AgroInova, que foi onde eu trabalhei, é que toda essa parte aí de mais técnica, né, voltada à piscicultura, era feita por 3 zootecnistas. Então, foi uma oportunidade bem importante que eu tive e é bem legal atuar aí nessa área da inovação, do desenvolvimento de ferramentas. Então, aqui é a página da Safe3, depois, se vocês quiserem dar uma visitadinha lá. A gente vai ter uma aula que a gente vai fazer um exercício de rastreabilidade, tá bom? Se vocês derem uma olhadinha lá no cronograma,
a gente tem uma aula que vai falar só sobre rastreabilidade. Porque hoje a rastreabilidade é um caminho sem volta. A gente ainda está aprimorando esse processo de rastreabilidade no Brasil, mas por aí afora já é assim pré-requisito para conseguir colocar o seu produto no mercado. Tanto dos produtos in natura quanto dos produtos industrializados. Aqui tem a Chip Inside, que é aquela empresa que desenvolve os sensores biológicos, certo? Então aqui, ó, eles têm vários produtos, né? Como exemplo, trouxe aqui a coleira, que monitora o conforto animal, então vê toda essa questão dos parâmetros fisiológicos. Essa daqui é a AgroInova, que é a que desenvolve os softwares, né? Esse daqui é um exemplo do software de gerenciamento de piscicultura, mas hoje eles já têm outros produtos aí no mercado. Então, tudo que o software faz, desde o controle do processo produtivo até a geração de gráficos e a geração de dados de consumo, né? Faz toda a parte de controle de estoque. Então, tudo isso ajuda muito na eficiência do processo produtivo. Então, os softwares de controle hoje é, assim, ferramenta básica, deixou até já de ser inovação. É o mínimo que você precisa ter para poder conseguir ali controlar de maneira eficiente o seu processo produtivo. O BovControl, que também desenvolve esses softwares de gerenciamento e de controle. E aí, hoje, a grande maioria dos softwares, né, eles funcionam tanto no computador, quanto na versão para tablet e celular, que são os aplicativos móveis. Então, isso também é uma evolução. Então, hoje, o software que não funciona, que não é possível de ser trabalhado a partir de um celular, já está fora do mercado, não serve mais. E quais são as principais semelhanças na trajetória dessas startups? O que fizeram com que elas partissem de uma simples ideia e hoje chegassem a ser uma empresa reconhecida no mercado pela sua qualidade, né? A incubadora de empresas é o que dá esse principal aporte para uma startup deslanchar, para uma startup conseguir depois caminhar com as suas próprias pernas, né? Então, quando a gente fala de incubadora, o que a gente pensa? A incubadora é ali onde incuba, onde abriga um embrião, para que esse embrião se desenvolva. Então, uma incubadora de empresas parte desse mesmo princípio. Então, eu tenho uma empresa que está nascendo, eu tenho uma empresa que está começando. Então, essa incubadora vai me dar muito aporte, muita estrutura necessária para que eu comece. E aí, toda startup, ela tem um tempo viável dentro de uma incubadora de empresas, que é o tempo necessário para que essa empresa depois consiga crescer e caminhar com as suas próprias pernas. Então, todos aqueles exemplos que eu trouxe para vocês nasceram de uma startup que estava incubada em uma incubadora de empresas. Essa incubadora de empresas, ela proporciona para o empreendedor um ambiente de inovação, elas auxiliam no desenvolvimento da micro e pequena empresa nascente e em operação de caráter tecnológico. As incubadoras de empresas, na sua grande maioria, oferecem suporte técnico e gerencial, formação complementar ao empreendedor. Então, a incubadora, ela promove vários seminários, vários cursos, várias palestras que vão ajudar o empreendedor a entender o seu modelo de negócios e a administrar o seu modelo de negócio.
Então, hoje entra muito aí toda essa questão das vendas pela internet, que hoje também é um caminho sem volta, né? Aquela empresa que não tem um e-commerce já está completamente fora do mercado de trabalho. Então, as incubadoras, elas proporcionam isso às startups que estão ali incubadas, além da infraestrutura. Então, ela fornece um lugar físico. Eu não preciso começar uma empresa e partir de um alto custo com um aluguel, por exemplo, né? Porque o valor do aluguel é um grande problema no início, porque você ainda não tem rendimento, você ainda não tem lucro na sua empresa, mas você tem um custo altíssimo. Então, a incubadora de empresas, ela também fornece essa infraestrutura. As incubadoras, dessa maneira, agilizam o processo de inovação tecnológica nos pequenos negócios. Então, ali você também consegue parcerias, você consegue financiamentos. Então, é todo um suporte que o empresário precisa para iniciar. E tem para todas as áreas. Tem na área de ciências, tem na área de robótica, informática. É perfeito lá, a Intep. Qual é a principal missão da Intep? Transformar ideias em CNPJ. Então, é justamente isso, né? Desenvolver a pequena empresa, desenvolver o empreendedor, fazer com que aquela ideia se transforme em realidade, vire realmente uma empresa. E o propósito é fomentar o ecossistema de inovação regional. Então, por que a prefeitura estaria preocupada em desenvolver novas empresas? Porque dessa maneira a gente vai estar desenvolvendo a economia regional como um todo. Então, quanto mais Presidente Prudente se transformar num polo tecnológico, melhor isso é para toda a questão econômica da região. E a gente tem aqui, né, por característica, uma região voltada aí para o agronegócio. Então, gente, é a faca e o queijo na mão, né? Basta ter ideia e ter coragem. Porque, igual eu falei lá no comecinho, né? Sempre investir, sempre empreender é um risco. Esses riscos podem ser minimizados, mas é um risco. Então, nem todo mundo tem esse perfil empreendedor. Mas quem tem, tá ali, né, super amparado, tá super beneficiado aí com essa nossa estrutura, que é a Intep. Tá bom, gente? Então, em relação a oportunidades, alguns exemplos, né, e em relação a esse desenvolvimento do empreendedorismo, era basicamente isso que eu queria passar para vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos econômicos, que é o principal motivador para o desenvolvimento das ferramentas, para o desenvolvimento da zootecnia de precisão. Então, eu vou partir do princípio de algumas definições, de alguns conceitos que vocês têm que ter muito claro em mente e na prática o que é e qual a sua importância. Vocês vão ver que no trabalho final da disciplina, a gente divide a turma em grupo e cada grupo desenvolve uma tecnologia. E aí, vocês vão ter que fazer um projeto, né, para o desenvolvimento dessa tecnologia. E nesse projeto, o principal capítulo do projeto são os aspectos econômicos. Então, gente, aproveita muito a disciplina de economia rural. Vocês vão precisar muito dela no desenvolvimento do trabalho da nossa disciplina. Então, quais são os principais aspectos econômicos, os básicos, o mínimo que eu tenho que conhecer, que eu tenho que saber? São economia de escala e os conceitos de investimento ou capital investido. Então, em relação à economia de escala, né, o que é?
são fatores que conduzem à redução do custo médio. Então, aí, custo médio também já é uma definição que vocês têm que entender e saber o que significa. De produção e de determinado bem à medida que a quantidade produzida aumenta. Então, o que a economia de escala visa? Visa o aumento da produtividade, o aumento da eficiência e, proporcionalmente, a redução do custo médio do meu produto. Dessa maneira, eu vou conseguir aumentar o meu lucro através da economia de escala. Então, pela economia de escala, a empresa, né, ela obtém o aumento da sua produção e mantém inalterados ou aumentando menos do que proporcionalmente os seus custos fixos. Então, é a partir daí que a gente consegue essa redução do custo médio e aumento de lucro. O que são custos fixos? São despesas que não sofrem alteração de valor no caso do aumento ou diminuição da produção. Independem do nível de atividade, conhecidos também como custo de estrutura. Por exemplo, aluguel. O aluguel é 5 mil por mês, independente se eu produza X ou se eu produza Y. Então, quanto mais eu produzir, mais vai estar diluído o custo do meu aluguel no meu produto. Então, com isso, eu consigo diminuir o custo médio do produto e aumentar o meu lucro. Claro, aumentando a produtividade. E eu só consigo fazer isso se eu aumentar a minha produtividade de maneira eficiente. Tá bom? Custos variáveis. Despesas que variam proporcionalmente de acordo com o nível de produção ou atividade. Então, por exemplo, a matéria-prima para produzir ração, vamos supor, né? Então, a quantidade de milho que eu vou ter que comprar para produzir a minha ração. Isso é um custo variável. Por quê? Quanto mais ração eu produzo, mais milho eu tenho que comprar. Então, maior é o meu custo variável. Só que o custo variável, ele varia proporcionalmente à quantidade produzida. Então, o custo variável, ele não impacta no meu lucro, porque é proporcional. Quanto mais eu produzo, proporcionalmente mais eu gasto em relação aos custos variáveis, certo? Então, onde eu preciso mexer? Eu preciso mexer na escala de produção para conseguir diluir o meu custo fixo e assim aumentar o meu lucro. Beleza, gente? Custo total, o que é? É a soma dos custos variáveis mais os custos fixos. Então, tudo que eu tenho de gasto ali tem que entrar no meu custo, no custo da minha mercadoria. E custos médio? Ou custo unitário? É igual ao custo total dividido pela quantidade produzida. É cálculo de média. Todo mundo sabe fazer, né? Sabe, porque já fizeram estatística comigo. Então, é a mesma coisa. Como que calcula a média? Soma todo mundo, divide pelo número de unidades que somou. Então, mesma coisa para a gente fazer o custo médio do meu produto. Redução nos custos de produção é outro fator importante para aumento do lucro. Então, o que é? É a diluição de vários componentes de custo fixo em função da maior produção de leite, por exemplo. E aí, aqui eu deixo mais alguns exemplos de custo fixo para vocês, né? Instalações, mão de obras, equipamentos. Então, tudo isso entra como custo fixo. Aluguel. O aumento da produção, então, ela vai diluir o custo por litro produzido em um tanque de leite ou em uma sala de ordenha. Então, esse é o principal princípio da economia de escala. E investimento, o que é?
Investimento é a aplicação de capital em meios de produção, visando o aumento da capacidade produtiva. Então, lá naquele vídeo, ele falou, para buscar esse aumento do lucro, o aumento da produtividade, nós tivemos que fazer um alto investimento. E aí, normalmente, né, quando a gente está falando de zootecnia de precisão, esses investimentos vão estar diretamente relacionados a quê? Instalações, máquinas, transporte e infraestrutura. O investimento produzido, ele só se viabiliza quando a taxa de lucro sobre o capital é igual ou maior que a taxa de juros. Então, aqui eu tenho que tomar muito cuidado quando eu for fazer um investimento, que eu tiver que pegar um empréstimo, por exemplo, eu tenho que ter muito claro o quanto eu estou esperando aumentar no meu processo produtivo, o quanto que eu estou esperando melhorar a minha capacidade produtiva com aquele investimento, o quanto isso vai impactar no lucro da minha empresa, e aí eu preciso saber se esse aumento vai ser maior do que a taxa de juros que eu estiver pagando para o banco. Porque se não for maior, eu vou estar aumentando o quê no meu processo produtivo? O meu custo. E não é isso que a gente está buscando, né? A gente, aqui nesse caso, a gente quer investir para diminuir o custo e não para aumentar. Mas se a taxa de juros for maior, o meu custo aumenta. E aí, eu não vejo o retorno daquele investimento que eu fiz na minha empresa. E aí, não valeu a pena inovar. Se eu tivesse continuado como estava antes, estava melhor. Certo? Então, só faz sentido inovar quando esse processo é viável. Ok? Outro fator que viabiliza o investimento é quando os lucros são maiores ou iguais ao capital investido, né? Senão eu vou estar simplesmente levando prejuízo e aí realmente não vale a pena. Continuo do jeito que eu tô. Só vai valer a pena se for para melhorar. Ok, turma? Então, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Muito obrigado pela atenção, pela presença. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Tudo bem, turma? E aí, deu para entender? Fala comigo, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais falar para esse computador aqui, para essa tela, sozinha. Igual eu falei para vocês na semana passada, a proposta da disciplina é eu antecipar a aula para vocês irem fazendo uma atividade. Então, a partir da semana que vem, eu já vou deixar disponível às 9h30 da manhã, que é o horário da nossa aula, né? 9h20, que é o horário que começa, na verdade. E aí eu vou deixar lá uma atividade, um texto, um vídeo, coisa simples, tá? Não precisa se descabelar. Para vocês já virem para a aula preparados por dentro do assunto que eu vou abordar, tá? Então, às vezes, se precisar instalar um software, instalar uma ferramenta, alguma coisa assim que vai ser importante no decorrer da aula, eu já vou estar deixando isso disponível para vocês lá no Aprender, para quando vocês chegarem para a aula, a ferramenta já está instalada. A gente vai usar lá uma ferramenta do Google que faz mapa mental. Em alguma dessas aulas aí, eu vou avisar vocês com antecedência. Aí vocês têm que entrar, tem que fazer o cadastrinho. Então, isso tudo eu já vou deixando antecipado para quando a aula começar às 10h30, vocês estarem preparados, tá? Então, tá bom, gente. Era isso por hoje. Obrigada, viu? Tchau, prof. Tchau, professora. Boa semana. Qualquer dúvida, vocês vão mandando lá no grupo, eu respondo, tá? Eu demoro. Tá bom, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Aqui está o resultado da sua busca. Misericórdia. Tudo bem, gente? O celular de vocês também tem vida própria de vez em quando?